Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo aí, essa aulinha nossa de hoje. Espero que vocês estejam todos bem, na medida do possível, né? A gente procura estar, apesar de estarmos um pouco inseguros em relação ao dia de amanhã, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certinho. Então, prontos para a gente acompanhar mais uma aulinha? Lembra que lá na aula, na sala de aula, a gente viu o processo de formação de palavras. Para dar continuidade, a gente viu lá que algumas palavras, por terem sentidos opostos, que são os antônimos, a gente acrescenta lá no radical um prefixo, por exemplo, favorecido, desfavorecido, feliz e infeliz, que são palavras que sem o prefixo quer dizer uma coisa e com o prefixo quer dizer o contrário dessa coisa. Mas a aula hoje é para mostrar para vocês que nem todas as palavras antônimas, elas têm necessidade de colocar um prefixo aí, mostrando para nós ações contrárias. Por exemplo, o sinônimo, por que a gente usa sinônimos? Sinônimos são palavras que são diferentes e ela tem sentido igual. Num texto, uma redação, por exemplo, se eu coloco menino na minha redação e eu quero usar a palavra menino de novo, mas eu não posso porque eu vou repetir. Aí eu uso garoto, moleque, o pequeno, menor. Aí eu vou usando, dependendo do meu texto, palavras que caibam ali, que tenham o mesmo sentido e que ela não se repita, tá certo? O antônimo, a gente também, por exemplo, em redação, que eu quero concordar com uma coisa e mostrar uma oposição, uma opinião diferente, uma opinião contrária, eu posso usar palavras que queiram dizer o contrário daquilo que eu já falei. Então, esse fenômeno semântico ajuda demais na hora de produzir texto. Mas aqui no sexto ano, a gente vai ver o básico, o basiquinho. É só saber que existem palavras que têm o mesmo sentido e que essas palavras são diferentes, e também palavras que têm o mesmos, que têm sentidos contrários e as palavras são diferentes, tá certo? Belo, bonito são sinônimas. Bonito, feio são antônimos. Feliz e infeliz são antônimos. E o que a única na hora da construção da palavra eu usei no infeliz um prefixo que indica o quê? Ação contrária. Estão lembrados do tanto de exercício que a gente fez em sala? Então, alguns prefixos, eles nos ajudam a entender. Outras palavras não têm esse prefixo, tá certo? Eu vou colocar para vocês aqui também nessa aulinha de hoje um arquivo, um documento desenhado. Vou desenhar para vocês, mas é muito simples, porque para a gente poder fazer o nosso exercício do livro, que a tia Cláudia vai corrigir na próxima aula, a gente precisa ter essa noção, tá certo? Por exemplo, a palavra atualizado. Desatualizado é um antônimo. Por quê? Como é que eu construí essa palavra? Eu peguei o radical atual e acrescentei des, que é um prefixo, ado, que é um sufixo, juntei ao radical e eu obtive uma nova palavra. Aí, desatualizado é uma ação contrária de atualizado, tá certo? Isso é uma situação que na hora de compreender um texto te ajuda demais, você não tem noção o quanto saber esses fenômenos semânticos. O que são semânticos? Semânticos são sentidos, significados, tá certo? Você não tem noção de quando a gente aprende esses fenômenos, tanto que facilita a nossa compreensão de texto. Dentro dos sinônimos, a gente tem só a título de compreensão mesmo, de você entender. Por exemplo, quando eu digo alface, alface é uma verdura. Eu posso dizer que a alface é uma verdura, mas nem toda verdura é uma alface, porque ela pode ser couve, ela pode ser repolho, ela pode ser cheiro verde. Então, se eu digo assim, por exemplo, gato, gato é um animal, correto? Mas nem todo animal é um gato. Por quê? Porque eu posso ter leão, cobra, coelho. Então, o que nós vamos ver aqui? Que os sinônimos, eles têm o campo da hiperonímia, por exemplo, e do hipônimo, hiponímia. Quando eu digo animal, eu tenho uma palavra que é muito abrangente. Aí eu pego gato, coelho, cachorro, cobra, elefante.
são animais que pertencem ao vocábulo animal. E animal, ele é hiper, ou seja, ele tem um sentido abrangente. Agora, se eu colocar assim, cachorro. Cachorro pode ser um hipônimo de animal, como pode ser um hiperônimo. Como assim ser um hiperônimo, professora? Porque a partir da palavra cachorro, se o meu texto estiver falando de cachorro, eu vou falar de raças. Aí se eu falo pitbull, se eu falo vira-lata, se eu vou falando as raças que são de cachorro, cachorro é o hiperônimo. E as raças são hipônimos de cachorro. Estou fazendo uma redação. E nessa redação eu vou falar sobre cachorro, sobre cães. Tá certo? Aí o que eu vou usar? A palavra cachorro já usei lá no meu primeiro parágrafo. Aí o que eu tenho que fazer? Falando sobre as raças, sobre o animalzinho. Então eu vou usando outras palavras sinônimas que vão me remeter ao vocábulo cachorro. Tá certo? Então, isso é um recurso para a gente não repetir palavras, para a gente compreender texto, tá certo? Por exemplo, a palavra desilusão. Qual que é o radical? Ilusão. Des é um prefixo que indica ação contrária. Então, ilusão e desilusão são palavras do mesmo campo semântico, porém, desilusão, por causa desse prefixo des que foi colocado ao radical, me deu um sentido diferente na palavra, um sentido contrário de ilusão. Então, para a gente fazer os exercícios que aqui são colocados para nós, que na próxima aula eu vou corrigir, você tem que ter noção disso. Então, lembrar que no processo de formação de palavras, nós já vimos que as palavras se formam por meio de quê? De morfemas. E os morfemas são pedacinhos que vão se acoplando e formando novas palavras. Aí eu pego um radical. Por exemplo, eu tenho a palavra amor. Desamor e amoroso são palavras derivadas de amor. Qual que é o processo usado aqui? Coloquei prefixo, coloquei sufixo e formei nova palavra. Amoroso e desamoroso, palavras antônimas. Amoroso, amável, palavras sinônimas. Então, percebeu que a gente precisa saber esse processo de formação por derivação que a gente já tinha visto na aula passada, lá em sala de aula. E agora, para a gente dar continuidade aqui a esse fenômeno semântico que é sinônimo e antônimo, a gente precisa ter essa noção. Para que a gente precisa ter noção? Para compreender melhor o texto, para escrever melhor, para não repetir expressões, tá? Então, vou deixar para vocês aqui páginas dos exercícios para a gente poder responder. E na próxima aula vou gravar um videozinho para a gente corrigir os nossos exercícios, tá bom? Espero que vocês estejam bem, compreendam essa aulinha que a tia Cláudia acabou de passar. E eu sei que não é fácil, mas nós vamos conseguir, tá bom? Tchau!